Vamos agora tratar de outro esquema de redação dissertativa, o esquema de causa e consequência. Lembrando a você que está estudando aí, que está fazendo o nosso curso de redação, que esses esquemas visam a dar a você a capacidade de redigir sobre os mais variados assuntos, sobre os mais variados temas. Você é obrigado a seguir esses esquemas que nós estamos discutindo aqui com vocês? Claro que não. Se você tem uma capacidade redacional boa, você não precisa de esquema nenhum, mas os esquemas facilitam a sua vida. Os esquemas mapeiam a redação para você. Os esquemas fazem com que você organize melhor suas ideias, que você consiga redigir sobre os mais variados temas. De acordo com o tema, você aplica um esquema. E esse esquema vai facilitar muito a sua vida. Agora nós vamos tratar do esquema de causa e consequência. Há muitos assuntos que permitem a abordagem sobre esse esquema de causa e consequência, né? Por exemplo, os temas que falam de problemas, né? De problemas da cidade, dos problemas do povo, dos problemas políticos, de problemas econômicos. Então, toda problemática, né, requer um esquema que fale de causas e consequências. Todo problema tem uma causa, vai gerar uma implicação, uma consequência. Então, é um bom método para facilitar a sua vida. E é importante também que você saiba que esses esquemas que falam de elementos distintos, né, causa e consequência, argumentos favoráveis, argumentos contrários, ou seja, que colocam em confronto, que colocam em choque opiniões, são esquemas que deixam o texto muito claro, né? Deixam para o leitor uma clareza maior para o texto. Por isso é importante você se ater ao esquema de causa e consequência, além do esquema básico. O esquema básico é a nossa principal receita de bolo. O esquema de causa e consequência é muito útil também, dependendo do tema. Vamos lá? Então, para nós tratarmos o esquema de causa e consequência, naturalmente aquele mesmo procedimento. O tema a banca já lhe dá. A tese é com você, você que vai redigir a tese. Então vamos supor que a banca nos dê esse tema aqui, confiança nos políticos ou falta de confiança nos políticos. Esse é um tema bem recorrente, é um tema moderno, né? Um tema que há muito tempo está em pauta, mas que não sai de pauta nunca. Então se você for observar a política brasileira, por exemplo, de 40 anos, né, de 40 anos atrás, ou a política brasileira de hoje, você vê praticamente as mesmas coisas, né, com algumas diferenças acidentais, com algumas diferenças de pessoas. Mas vamos supor que o tema trate disso, a falta de confiança nos políticos, ou a confiança nos políticos. Aí você pode redigir uma tese com base neste tema. Aqui é uma sugestão de tese. Você pode redigir qualquer tese, desde que seja uma tese que esteja relacionada com o tema. Não pode fugir ao tema. Então, por exemplo, a tese de que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade da população. Isso é notório, né? Todas as vezes você vê uma pessoa que é de esquerda, ou pessoa que é de direita, pessoa que é de centro, não importa, sempre alguém está insatisfeito com o desempenho dos nossos políticos. Às vezes por razões claras, às vezes nem tanto, né? Às vezes por uma questão de opinião apenas. Mas então, isso é muito comum, que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população. É importante saber, cuidado para não generalizar, cuidado com os estereótipos, positivos ou negativos. Se você disser assim, a classe política brasileira não goza, não é verdade, não são todos. Por isso que é importante, a maior parte da classe política. Você não pode generalizar. Há pessoas que são confiáveis. Você confia em algumas pessoas, eu confio em algumas pessoas, então isso não é uma coisa genérica. Cuidado com estereótipos, com generalizações, quase sempre são enganosas. Então, a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade da população. Foi a tese que nós redigimos sobre esse tema. Você poderia, como eu disse, elaborar outra tese, desde que esteja relacionado com o tema. O tema é confiança nos políticos. Aí o próximo passo seria formular a pergunta, por quê? A quem que é formulada esta pergunta? A tese, sempre a tese.
por que que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade da população? Aí você pode arrumar várias causas, mas procure uma causa central, uma causa principal, uma causa que dê para você desenvolver melhor. Por exemplo, por quê? Porque o político só se preocupa com o povo na época da eleição. Por exemplo, é só por isso? Não. Pode ajustar outra causa, você pode apontar outra causa, descobrir outra causa, mas fundamentalmente precisa colocar uma causa forte, uma causa bem definida de acordo com a tese. Por que que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população? Por exemplo, porque o político só se preocupa com o povo na época de eleição. A maioria dos políticos, né, só se preocupam com o povo às vésperas da eleição. Quando há necessidade do voto, aí vão procurar você, né, vão fazer aquele corpo a corpo, vão estar presentes, vão tentar resolver os problemas que eles não resolveram durante o mandato, né? Ou então novas pessoas que estão aspirando a ser políticos vão prometer que vão resolver aqueles problemas que tanto afligem, né, a população. Então, por exemplo, poderia ser esta causa, poderia ser outra, melhor que você achasse. Você pode escolher a melhor causa. Agora, neste caso aqui, é importante você se ater a uma causa principal, não sair colocando várias causas. Você pode até colocar várias subcausas, mas uma causa principal. Depois você formula uma outra pergunta também. O que acontece em razão disso? Essa pergunta é igualmente feita à tese. O que acontece em razão disso? Ou seja, e daí? Por exemplo, as pessoas vão se politizando e mudando sua postura em relação aos políticos. À medida que as pessoas vão conhecendo essas manobras políticas, vão tendo conhecimento, se politizando, né, e mudando a sua postura em relação aos políticos. Poderia ser uma causa, uma consequência, perdão, mas também poderiam ser tantas outras consequências. Importante, assim como nós fizemos com a causa, que nós identifiquemos uma consequência principal, ainda que haja várias subconsequências, vários elementos que sirvam de apoio que você vai colocar no seu plano de desenvolvimento. Então, veja, com isto, praticamente você já está montando a sua redação. Você vai redigir um parágrafo de introdução, fazendo a afirmação de que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população, pode mencionar já essa causa e essa consequência, mas depois é que você vai desenvolver nos parágrafos adequados essa causa, né? Explicar melhor essa causa, explicar melhor essa consequência. E vai arrematar o seu texto, né, fazendo uma sinopse daquilo que você já discutiu, fazendo um resumo daquilo que você já discutiu. Então vamos partir aqui para o nosso livro. Estamos na página 282, Como Encontrar a Causa e a Consequência, página 282, do nosso livro Manipulação de Textos, né, o livro de que vocês dispõem aí, né? Observe, então, na página 282. Como encontrar a causa e a consequência? Verifique o procedimento. Partimos inicialmente de um tema, geralmente proposto pela banca, examinadora no comando da prova. Depois de refletir sobre esse assunto, sobre esse tema, vamos em seguida redigir uma tese sobre ela. Então, o tema, confiança nos políticos. Vamos redigir uma tese. A maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população. Para encontrarmos uma causa, formulamos a pergunta por quê? A tese acima. Dentre as respostas possíveis, poderíamos citar o seguinte fato: é de conhecimento geral que os políticos só se aproximam do povo ou mostram preocupação com os problemas que o afligem na época das eleições, quando dependem do seu voto para se elegerem. No sentido de encontrar uma consequência para o problema enfocado no tema, cabe a seguinte pergunta: o que acontece em razão disso? Então, e daí? Né? Uma das possíveis respostas seria, o que acontece em razão disso? À medida que as pessoas vão se politizando, também vão descobrindo as falcatruas dos maus políticos e suas manobras para se manter no poder, deixando então de ser merecedores da confiança dos cidadãos conscientes.
Veja que a causa e a consequência citadas neste exemplo podem ser perfeitamente substituídas por outras encontradas por você, desde que tenham relação direta com o tema, com o assunto. Cuidado com fuga ao tema. As sugestões apresentadas, de maneira nenhuma, são as únicas possíveis. Esquematicamente, então, ficaria assim. A causa, de que é de conhecimento geral que os políticos só se aproximam do povo ou mostram preocupação com os problemas que o afligem na época das eleições, quando dependem do seu voto para se elegerem. E a consequência de que, à medida que as pessoas vão se politizando, vão descobrindo as falcatruas dos maus políticos e suas manobras para se manter no poder, deixando então de ser merecedores da confiança dos cidadãos conscientes. Então vejam que a nossa redação vai ter o seguinte esquema: um parágrafo de introdução, em que nós vamos apresentar a tese, seguida de uma ligeira ampliação. No segundo parágrafo, que corresponde ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, vamos desenvolver a causa principal, seguida de explicações adicionais. No parágrafo seguinte, terceiro parágrafo do texto, segundo parágrafo do desenvolvimento, vamos desenvolver as consequências, seguidas de explicações adicionais, e a conclusão, que será o quarto parágrafo, vamos usar uma expressão inicial conclusiva, seguida da retomada do tema e de um comentário final. Vamos agora analisar esse esquema aqui no quadro para nós montarmos a nossa redação. Observe agora como vai ser desenvolvido o nosso texto com base no esquema de causa e consequência. Veja o esquema aqui no quadro. Então, para o esquema de causa e consequência, nós vamos formular aqui a proposta de uma redação com 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Você é obrigado a usar apenas 4 parágrafos? Claro que não. Pode usar 3, não é recomendável, sobretudo para um esquema deste aqui, que trate de causas e consequências. É fundamental você separar num parágrafo o que é causa, no outro parágrafo o que é consequência. Pode compor mais de 2 parágrafos de desenvolvimento? Pode. Por exemplo, um para as causas, outro para as consequências e um parágrafo analítico. Poderia compor 4 parágrafos? Sim, 2 para as causas, 2 para as consequências, mas o ideal é que você equilibre as causas e consequências. Nada impede, dependendo do tema, que haja mais causas que consequências e vice-versa, mas o ideal é que você mantenha esse equilíbrio. Redação pressupõe análise ponderada. Ponderação é equilíbrio. É importante que você observe isso. Então, a introdução, o que nós fazemos? Nós colocamos a tese, que já foi redigida naquele passo inicial, com a ligeira ampliação. Essa ligeira ampliação já pode ser no sentido de informar ao leitor que você vai tratar de causas e consequências do problema. Mas veja, na introdução, se você mencionar causas e consequências, apenas menciona, não desenvolve, não discute. A discussão com as explicações aparecem nos parágrafos de desenvolvimento. Então, no parágrafo seguinte, você vai falar da causa principal e de causas secundárias, se for o caso, com explicações adicionais. Aqui que você coloca exemplos, que você coloca dados estatísticos, que você coloca opiniões de pessoas abalizadas, ou seja, exatamente nessas explicações adicionais. As consequências, mais explicações adicionais, vão formar o terceiro parágrafo do texto, que corresponde ao segundo parágrafo do desenvolvimento. E a conclusão, que será o nosso quarto parágrafo, é a parte em que você vai colocar aquela expressão inicial conclusiva, lembrando que você pode usar qualquer expressão inicial conclusiva, desde que não sejam palavras ou expressões óbvias, né? Então você pode usar em síntese, em última análise, em vista disso, em razão do exposto, em face disso. Além da expressão inicial conclusiva, a retomada do tema, veja que o tema está o tempo todo na redação. É fundamental isso. A redação precisa ser una, tem que tratar do mesmo assunto do início ao fim. Você não pode se desviar do assunto. Então, a retomada do tema e um comentário final, essa observação final para arrematar aquilo que você já discutiu. Então, com isso, a nossa redação vai ficar com
4 parágrafos usando este esquema aqui. Obrigatoriamente 4 parágrafos? Não, nada impede que você faça 5 ou 6 parágrafos. Agora é importante também que você observe o seguinte, em uma redação de concurso público, ou vestibular, ou PAS, ou Enem, há um limite de linhas. Isso é muito importante que você observe. Geralmente as bancas, principalmente em termos modernos, trabalham com a possibilidade de 20 a 30 linhas. Evidentemente, se o limite máximo for de 30 linhas, você tem que reduzir a quantidade de parágrafos de desenvolvimento, usando 2 parágrafos de desenvolvimento, por exemplo. Vamos supor que seja uma prova com um limite muito mais extenso, de 30 a 60 linhas. Aí você deve trabalhar com mais parágrafos, com mais informações. É fundamental também que você fique próximo do limite. O limite máximo é de 30 linhas, não redige apenas 20. O limite máximo é de 30 linhas, redija 25, 27, 28. Evite também chegar à última linha ainda com informações por dar, porque você vai extrapolar e tudo que você extrapola ao limite máximo é desconsiderado, inclusive o fechamento das ideias. Tudo que você faz a menos, geralmente você é punido com descontos de nota. Pode até ser desclassificado se você não atingir o limite mínimo. Tudo que você faz além do máximo é desconsiderado, inclusive o fechamento das ideias. Ou seja, o seu texto vai ficar um texto inacabado, vai ser um texto incompleto, consequentemente você vai ter uma punição também significativa. Então, cuidado com os limites. O máximo é 30, trabalhe com limite de 25, 27, 28, 29 linhas. 30 linhas, tudo bem, desde que você encerre com todo o fechamento na 30ª linha. Está claro isso? Vamos então ver o exemplo aqui do nosso livro, na página 283, como vai ficar a nossa redação aqui com base nesse esquema. Então, primeiro parágrafo, apresentamos a tese seguida de uma ligeira ampliação. No desenvolvimento, segundo parágrafo, desenvolvemos a causa principal ou causas secundárias, seguidas de explicações adicionais. Parágrafo 3º, as consequências, também seguidas de explicações adicionais. E a conclusão, que vai ter uma expressão inicial conclusiva, seguida da retomada do tema e uma observação final. Estávamos falando da confiança dos políticos, era o nosso tema. Redigimos a tese de que a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio por parte da população. Formulamos a pergunta por quê? Por que isso acontece? A principal causa foi que os políticos só se preocupam com o povo às vésperas das eleições. A principal consequência foi que, à medida que as pessoas vão se politizando, vão descobrindo essas manobras políticas e, naturalmente, vão ficando mais exigentes, Passam a não mais acreditar nas promessas dos políticos. E depois nós vamos fazer a conclusão. Então, a redação completa ficou assim. Não é difícil notar que a maioria dos políticos brasileiros não goza de muito prestígio por parte da população, à medida que cresce a conscientização política dos eleitores. Observe, não é difícil notar que a maioria dos políticos brasileiros não goza de muito prestígio por parte da população. O que é isso? É a tese. E aí vem, à medida que cresce a conscientização política dos eleitores. O que é isso? A ligeira ampliação. Então, nós formulamos a tese com a ligeira ampliação, fechamos o nosso parágrafo de introdução. Próximo parágrafo, nós vamos falar da causa principal ou das causas. Esse fenômeno tem crescido, sobretudo porque os meios de comunicação de massa vêm mostrando mais a miúde o envolvimento de políticos com toda sorte de falcatruas, como venda de mandato, troca de favores, nepotismo e desvios de verbas públicas. Outra razão desse descrédito reside no fato de que muitos detentores de cargos públicos somente mostram preocupação com os problemas do povo às vésperas das eleições, quando visitam as comunidades mais carentes, fazendo o chamado corpo a corpo com os eleitores, na tentativa de angariar sua simpatia e conquistar seu voto. Observe que neste parágrafo nós tratamos de algumas causas, 2 causas principais.
o envolvimento de políticos com toda sorte de falcatruas e também outra razão desse descrédito, né? Outra causa, outra razão, é que os políticos só visitam as comunidades mais carentes, fazendo o chamado corpo a corpo, às vésperas das eleições, na tentativa de angariar sua simpatia, conquistar seu voto. Então foram apontadas duas causas aqui com explicações adicionais. Veja que isso dá sustentação aos seus argumentos, à sua argumentação. Agora nós vamos falar no parágrafo seguinte das consequências com explicações adicionais também. À medida que aumenta a conscientização pública, todavia, os eleitores tendem a manifestar sua desconfiança nos governantes e cada vez mais deixam de acreditar em suas falsas promessas. Por esse motivo, o prestígio de que gozava a classe política perante a população diminui consideravelmente à proporção que o povo participa mais ativamente das discussões dos problemas nacionais. Isso tem ocorrido a despeito das várias campanhas feitas na mídia, no intuito de recuperar a credibilidade dessas instituições políticas e reverter esse quadro de desgaste de imagem diante da opinião pública. Vejam que neste parágrafo foram tratadas das consequências, né? À medida que aumenta a conscientização pública, os eleitores tendem a manifestar sua desconfiança nos políticos, né? E deixar de acreditar em suas falsas promessas. Uma das consequências. Outra consequência é que o prestígio de que gozava a classe política perante a população vai diminuindo à medida que as pessoas vão tendo mais consciência política. E também isso acontece a despeito, né, apesar das várias campanhas publicitárias feitas pelos organismos públicos, né, políticos, para tentar inverter esse quadro, né? Mas as pessoas começam a perceber que isso é apenas propaganda, né? Na prática as coisas não se passam assim. Agora nós vamos fechar o nosso texto com a expressão inicial conclusiva, a retomada do tema e o comentário final. Então observe, em última análise, o que é isso? A nossa expressão inicial conclusiva. Em última análise, a questão não se resolverá somente com campanhas publicitárias, mas sim com trabalho sério e mudança de postura frente aos envolvimentos com os problemas brasileiros, frente ao envolvimento com os problemas brasileiros. O que é isso? Essa é a retomada do tema. Agora, um comentário final. Certamente assim, os homens públicos podem reconquistar a confiança que um dia o povo já depositou neles. O engajamento dos cidadãos na discussão das questões nacionais também pode mudar o comportamento dos políticos, fazendo-os ser merecedores do crédito a eles dado para desempenhar suas funções. Observem que o texto não deixa dúvida para os leitores. O texto mostra a tese de que as pessoas estão cada vez mais descrendo nos políticos, né, mostrando que as principais causas são esse nepotismo, essa venda de esse favorecimento aos políticos, né? E principalmente que as pessoas só se preocupam com o povo às vésperas das eleições e as consequências de que, à medida que as pessoas vão se politizando, vão descobrindo isso e vão aumentando essa descrença nos políticos e concluindo dizendo que, em razão disso, né, em face de tudo que foi comentado, né, essas coisas não se resolvem apenas com publicidade, se resolve com mudança de postura. Quer reconquistar a confiança? Então façam por merecer, mudem sua postura, né? Atenda mais ao povo, esteja presente mais nos problemas do povo. Veja que é uma redação clara, início, meio e fim. Foi montada uma tese, foram discutidas as causas, as consequências e foi feita a conclusão. Vamos ver aqui um comentário final a respeito dessa redação, né, para nós podermos encerrar este capítulo, esta parte de causa e consequência. Se você comparar a tese com o primeiro parágrafo da dissertação, verá que houve mudança. É nisso que consiste o significado da expressão ligeira ampliação. Então, essa ligeira ampliação foi exatamente a tese reconstruída, né, a tese ampliada. Observe. É fácil mesmo para entender o que são as explicações adicionais mencionadas no esquema de desenvolvimento, ou seja, aqui as causas e as explicações adicionais. Essas explicações adicionais, consoante nós vimos, podem ser dotadas de dados estatísticos, de opiniões de pessoas abalizadas, de exemplos, né?
podem ser também informações colhidas de pessoas, mas sempre de assuntos e pessoas públicas, pessoas particulares não valem. E, além disso, você vai ver a mesma coisa nas consequências. E a conclusão? Compete a você determinar a extensão da sua dissertação, aumentando ou diminuindo os parágrafos. Evite selecionar muitas causas ou consequências, que você pode se perder, porque tornaria a redação excessivamente longa. Assim, o melhor é escolher, dentre os argumentos que lhe ocorrerem, os que você pode desenvolver com maior segurança. Mas o fundamental, a sua redação precisa ser clara, a sua redação precisa ter início, meio e fim. A sua redação não pode deixar dúvida para o leitor.